Nós brasileiros, a gente não está acostumado com essas coisas de atentado, né? Esse clima de tensão política, de tensão por causa da política, deixa a gente apreensivo. E, bom, né, a gente vai fazer de tudo para continuar na tranquilidade. Agora, a gente precisa entender onde acaba a liberdade de expressão e começam os crimes contra a democracia. E para isso, a gente vai falar com o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor. Obrigado por atender a gente. Me escuta bem? Boa tarde, escuto perfeitamente. Maravilha, professor. Eu queria começar justamente com essa fronteira entre a liberdade de expressão e o crime. O senhor pode explicar isso para a gente à luz do direito? A liberdade de expressão é bem jurídico fundamental. A Constituição da República a consagra, no seu artigo 5º, em cláusula pétrea, o que significa dizer que a liberdade de expressão não pode ser removida da Constituição nem por proposta de emenda constitucional. Nada pode suprimir a liberdade de expressão. Todavia, todos os direitos fundamentais encontram limites. De todos os direitos, da vida à propriedade, permanecem limites na ordem jurídica. E quando falamos de liberdade de expressão, é importante notar que ela não pode se voltar contra ela mesma. Então, se a liberdade de expressão é manejada de modo a atentar contra sua própria premissa, seu próprio fundamento, que é a democracia, o Estado democrático de direito, então aí nós temos o limite mais claro da liberdade de expressão. O que nós temos visto muitas vezes são manifestantes de posições ideológicas de extrema que, ao arrepio da vontade popular expressada no voto, ao arrepio da Constituição, querem impor a sua vontade a todo custo, violando a democracia. Isso vai além dos limites da liberdade de expressão. Eu posso, então, te dizer que o principal limite da liberdade de expressão é ela própria. Ela não pode ser manejada contra seus próprios fundamentos. E, professor, no caso dos movimentos bolsonaristas, né, que contestam o resultado das eleições, até onde eles podem ou poderiam ir? E a partir de que atos ou momentos eles cruzaram a linha que protege a democracia? Verdade, as manifestações de rua, manifestações na praça pública, isso não só é tolerado, como isso é absolutamente aceito pela ordem constitucional. Mas em momento algum, essas manifestações podem se voltar contra os pilares da democracia, como já foi dito. Então, manifestantes bolsonaristas dizerem que duvidam do resultado das eleições, que não confiam nas urnas, isso é até possível, mas não se pode mover uma palha, promover um ato que seja contra a plenitude dessas instituições. Então, quando esses manifestantes se colocam na prática de atos, tais como, por exemplo, incendiar ônibus na esplanada dos ministérios, fechar rodovias federais, impedindo o livre trânsito das pessoas, inclusive comprometendo a vida de certas pessoas que precisavam chegar a hospitais para atos cirúrgicos, quando os manifestantes soltam bombas ou ameaçam com bombas explosivas a plenitude das instituições, nesse caso, nós estamos já na fronteira do crime ou no território do crime. E o Estado tem que dar a devida resposta penal a essas pessoas. Perfeito. Professor, vamos falar da lei, né, que está em vigor atualmente, porque é a lei do antiterrorismo. O que ela prevê e que a gente pode colocar nesses casos? A chamada lei antiterrorismo, ou que define o crime de terrorismo, é a lei 13.260 de 2016. Mas eu devo dizer que os juristas, sobretudo os juristas da área do direito constitucional e do direito penal, têm estado muito divididos em relação à aplicação dessa lei, e eu explico por quê, isso é muito importante. O artigo 2º da Lei 13.260, quando ele define a ação terrorista, o crime de terrorismo, ele se refere a ações que caracterizem atos de xenofobia, de discriminação ou preconceito de raça, de cor, etnia ou religião. E é importante fazer um pequeno retrospecto no tempo legislativo para se entender isso. Quando o projeto de lei antiterrorismo tramitou no Congresso Nacional, a extrema-direita queria aprová-lo para sancionar movimentos sociais,
como, por exemplo, o movimento dos sem terra. E, naturalmente, a esquerda dentro do parlamento reagiu para que o projeto de lei não contivesse essa possibilidade, para não impedir os movimentos sociais, é claro, que são democráticos, de irem às ruas hastear suas bandeiras. Então, a lei antiterrorismo, ela saiu prevendo o terrorismo como crime daquele que atenta contra a raça, contra a cor, contra a religião, contra a etnia. E não é o caso, propriamente, do que tem acontecido hoje, por exemplo, em Brasília. Me parece que a aplicação, aí sim, que cai com peso total, e tem que cair mesmo, porque essas pessoas merecem a resposta estatal, é a Lei 14.197, não a Lei Antiterrorismo. E a Lei 14.197, ela alterou o Código Penal brasileiro, instituindo os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. E no seu capítulo 2º, ela prevê 2 crimes que se aplicam prontamente a essas hipóteses que nós temos acompanhado. O crime de abolição violenta do Estado de Direito, previsto no artigo 359-L do atual Código Penal brasileiro, e o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal. O primeiro, punido com pena que varia de 4 a 8 anos de reclusão. E o segundo, o de golpe de Estado, punido com pena que varia de 4 a 12 anos de reclusão. São esses crimes da Lei 14.197 que se aplicam às hipóteses ocorrentes hoje na capital federal, em muitos pontos do território nacional. Perfeito, professor. Trazendo um pouco para o mundo prático, o senhor estava explicando como são os artigos, né, e o que se define, citou os artigos do Código Penal. Os cartazes que pedem intervenção militar, eles podem ser considerados liberdade de expressão ou eles se enquadrariam nesses crimes de apologia a golpe de Estado e algumas outras que o senhor citou? Me parece que desbordam os limites da liberdade de expressão, porque a Constituição estabelece como seu alicerce fundacional a democracia, a plenitude das instituições democráticas, a autoridade do poder executivo eleito, do poder legislativo eleito, do poder judiciário constituído. Então, quando manifestantes colocam cartazes pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar, fora das hipóteses constitucionais, pedindo, portanto, que forças militares constranjam a autoridade dos poderes constituídos, isso excede em muitos limites da liberdade de expressão e entram no continente dos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal, não tenho dúvida. A liberdade de expressão, ela há de ser, é importante dizer, preservada sempre. Nós devemos defendê-la como toque de ouro da democracia, mas jamais ela pode ser manejada para violar a própria democracia. Então, esses cartazes que pedem intervenção militar são cartazes que já estão no território dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Merecem, portanto, esses atos investigação penal pelas autoridades policiais constituídas e, num futuro próximo, possivelmente, as devidas acusações pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário da União Federal, perante a Justiça Federal. Perfeito. Agora, como o senhor viu, por exemplo, a ação das autoridades federais e policiais nesses casos, que começaram com bloqueio de rodovias, logo no dia seguinte ao segundo turno, e acabaram desembocando em atos de violência? O senhor acredita que houve demora ou negligência nessas ações? Isso merece efetivamente uma investigação mais aprimorada, sabe? Porque eu poderia ser leviano por fazer aqui uma acusação peremptória, manifesta, mas isso merece uma investigação, porque o que parece é que houve omissão, sim. Se não omissão, demora. Nós verificamos, por exemplo, diante do bloqueio às rodovias federais, uma postura um tanto tíbia, um tanto frágil das autoridades policiais, que muitas vezes deixavam os manifestantes à vontade para aquele ato. E aí eu volto a dizer, às autoridades policiais compete preservar a liberdade de manifestação de pensamento na praça pública, protegendo os manifestantes, mas não manifestantes que fecham rodovias federais, que impedem a economia nacional de funcionar, que inviabilizam a liberdade de locomoção, de ir e vir das pessoas, e como já disse aqui, que protagonizaram crimes, cenas como a de pessoas que precisavam de um transplante no hospital, precisavam de uma internação para ato cirúrgico no hospital e que foram proibidas de circular em pleno território nacional por ações criminosas